Você pagaria 26 milhões de dólares para ser ignorado pelo seu cliente? Parece uma loucura, né? Mas foi exatamente isso que a maior montadora fez e você precisa ter cuidado para não repetir esse erro com seus clientes. Vou te explicar um pouquinho nesse vídeo aqui. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Priscila Boaventura, estrategista de marketing, proprietária de franquia. Eu já preparei aqui o meu roteirinho para eu não esquecer de falar de nada sobre isso para vocês, porque é uma história muito interessante e a gente tem muito que aprender. Parece loucura quando a gente fala, né, se você gastaria 26 milhões de dólares à toa em publicidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Ford. O livro A Lógica do Consumo, ele fala exatamente sobre essa história e o que isso aconteceu e baseado em neuromarketing. Eles acompanharam ali com equipamentos de ressonância magnética e tudo mais para poder chegar a essa conclusão. Então, não é um achismo, existe estudo por trás disso. No auge do American Idol, a Coca-Cola e a Ford eram as principais patrocinadoras. E a cota para participar ali, para poder ter direito a esse patrocínio, era de nada mais, nada menos do que 26 milhões de dólares. Acontece que a campanha da Ford deu muito errado e a da Coca-Cola deu muito certo. E qual foi a diferença entre essas duas campanhas para a gente poder ter, né, essa diferença de resultados tão absurda? A Ford ela escolheu ir pelo caminho tradicional. Quando chamava o intervalo, vinha aquela propaganda do carro lindo, passeando, aquela comercial todo elaborado, que é o que funcionou durante muito tempo, de fato, no marketing. E quando que isso funcionou durante muito tempo, né? Quando a gente só tinha realmente a televisão ali como canal de comunicação principal. Se você buscar até aqui no próprio YouTube os vídeos mais antigos de propagandas, você vai ver que isso era muito recorrente de se acontecer. A gente só tinha ali a televisão, então vinha aquele nobre horário comercial e vinham essas propagandas super produzidas e que vendiam muito bem. Acontece que nós estamos, né, hoje, na verdade, em 2026, mas já de algum tempinho para cá, a gente tem outras redes que interrompem. A televisão ela já não é mais o canal principal ali de comunicação com a população. Hoje nós tem a nossa atenção dispersa por vários meios, né? YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Threads, são inúmeros canais além da televisão. E o que a Coca-Cola fez de diferente no American Idol para poder ter resultado? Ela não interrompia o show. Então, quando ia para o intervalo, a Ford aparecia. A Coca-Cola, ela interagia durante todo o programa. Então, ela estava presente, ora, na mesa dos convidados, ali para eles poderem beber. A sala de espera dos convidados, ela era pintada na cor da Coca-Cola, tinha as curvas que lembravam a garrafa. Então, mesmo que de maneira indireta, ela estava o tempo todo ali na lembrança. Por isso que é importante você fortalecer aí os seus símbolos de marca, suas cores de marca. E aí o que aconteceu? Quando os cientistas mapearam o cérebro dos espectadores, foi surpreendente. A Coca-Cola foi lembrada muito mais ali pelos consumidores, como ela também suprimiu a lembrança que tinha em relação à Ford. O cérebro do consumidor naturalmente bloqueou aquele comercial da Ford e lembrava mais do comercial da Coca-Cola. Por quê? Porque ele estava presente naturalmente. Então, não é que era um comercial escancarado da marca. A marca estava presente o tempo todo, no momento que eles bebiam, numa sala, o tempo todo tinham menções, enquanto a Ford era naquele momento brusco de intervalo que vinha a propaganda, muitas vezes as pessoas não prestam atenção nesse momento e esqueciam. E a pergunta que você, como empresário, seja de negócio físico ou negócio digital, precisa fazer é como que você está agindo? Você está agindo como a Coca-Cola ou você está agindo como a Ford? Como é que é, por exemplo, se você tem uma loja física, como é que está sendo essa sua propaganda nos dias de hoje? Você ainda está botando aquela caixa de som na frente da loja, fazendo barulho, enchendo, poluindo ela de cartazes? Provavelmente os consumidores não vão lembrar de você. Quando você faz esse tipo de interrupção, pelo contrário, muitos podem te ver até ali como uma marca chata. Nossa, esse som aqui muito alto, né? Antigamente as lojas faziam muito na frente de rua, botavam aquelas caixas de som berrando, locutor. Se você, como dono de negócio digital apenas, fica com aquele feed vitrine, promoção, agenda aberta, compre aqui, conteúdos extremamente genéricos, que a pessoa está rolando ali o feed, seja ele em qual plataforma for, e ela vai continuar rolando, não tem nada ali que agregue ela. É como se fosse o marketing de interrupção. Quando você não integra a sua marca ao sonho do seu cliente, você não tem uma narrativa coerente e forte, você só se torna um ruído. E aí o que acontece? Você entra na briga de preços. Quando você entra na briga de preços, é o caminho mais curto para o seu desastre financeiro. Porque às vezes o que acontece? A gente vê um negócio, e isso vale, tá, gente, para os dois, físico e digital,
que faturou 1 milhão. No digital, as pessoas adoram compartilhar faturamento, né? Isso vai ser um assunto para um próximo vídeo. Por que a gente tem tanta essa diferença do digital para o físico? No físico, quase nunca você está sabendo o faturamento daquela loja, mas no digital fala-se muito, né? Faturou 1 milhão. Lindo! E quanto lucrou no final disso? Quanto que foi lá na última linha? Quanto que essa pessoa teve para o bolso dela? O marketing de interrupção, ele acabou. Se o produto não faz parte da história do seu cliente, muito provavelmente esse cliente não vai fazer parte do seu faturamento. Então, tenha muito cuidado quando você for fazer a comunicação do seu produto. Você precisa olhar estrategicamente como comunicar isso para o seu cliente. Então, por exemplo, pessoas que prestam muito serviço, né? Como, por exemplo, às vezes um esteticista. Se ela só colocar ali aqueles posts, agenda aberta, marque seu horário, pacote promocional, vai passar batido. Agora, quando ela vem com imagens ali, por exemplo, da pele, né? Quem faz limpeza de pele, mostra aquele antes e depois, mostra, pega na autoestima, principalmente das pessoas, né? Olha, se a sua pele está com esses poros dilatados, vem contando toda uma história. Nós estamos na época do storytelling, ou seja, da arte de contar histórias. Quanto melhor você é no seu storytelling, melhor você vai conseguir vender o seu produto. E como é que você fica bom no seu storytelling? Quando você tem clareza sobre o seu produto, quando você tem clareza sobre quais dores você resolve, o que você leva para a vida desse cliente. Lembre-se, a gente precisa gerar o desejo nas pessoas. Né? Uma da minha marca aqui, ela é uma marca de material de limpeza e eu gosto muito de fazer essa comparação. Você aí, por acaso, algum dia na sua vida já acordou, nossa, que vontade que eu tô de comprar um desinfetante hoje. Ninguém acorda com essa vontade. A gente precisa gerar esse desejo. É isso que eu faço há 6 anos na marca. Eu consigo gerar ali esse desejo para que as pessoas tenham vontade de ir até a loja e comprar o produto, mesmo que seja um simples desinfetante. Então, você precisa dominar plenamente qual é o diferencial do seu produto, o que o seu produto realmente resolve, para poder conseguir gerar o desejo nessa pessoa, para você não trabalhar o marketing de interrupção, e sim o marketing de histórias, participar da história do seu cliente. Agora, olhando para a sua comunicação hoje, como é que a sua empresa está agindo? Ela está agindo como a Ford, que interrompe e acaba sendo esquecida pelo consumidor, ou ela está agindo com a Coca-Cola, que tem uma narrativa clara e consegue se envolver na história? Pense nisso, comenta aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Já sabe, curte, comenta, compartilha, mas comenta principalmente o que vocês querem ver aqui sobre negócios físicos e digitais e principalmente dessa parte de estratégia. Vejo vocês no próximo vídeo.